Olá, eu sou Lúcia Fidalgo, sou contadora de histórias, sou bibliotecária, sou escritora e professora no curso de Biblioteconomia e Gestão da Informação na UFRJ, no Rio de Janeiro. É importante para o adulto ler literatura infantil porque literatura infantil é arte, literatura infantil é prazer. E a literatura dita infantil, ela na verdade é uma literatura de qualidade, porque a criança é um leitor muito exigente. A criança, quando ela pega um livro e se apaixona por ele, ela vivencia aquela história, e aquela história tem que dizer bem o que ela sente, o que ela pretende com aquilo. Por isso é que eu digo sempre que a literatura infantil, ela faz parte do universo do adulto e ela é super necessária para o nosso aprendizado. Eu digo também que nós todos temos uma criança dentro da gente, só que a gente se esquece disso. E quando a gente lê um livro dito de literatura infantil, a gente dá voz a essa criança. Quando a gente dá voz a essa criança, a gente aprende a conhecer mais e a brincar. A criança, quando ela pega um livro, ela olha para ele e muitas vezes o texto não é tão brilhante assim, mas o livro tem um encantamento para ela no sentido do objeto. Outras vezes, ela pega um livro que a gente escolhe como um livro maravilhoso, que nós adultos consideramos um primor, e a criança não dá muita importância para ele. Então, que literatura infantil é essa? Será que às vezes não é uma escolha nossa também, do nosso olhar de criança? Será que a gente, quando escolhe um livro de literatura infantil, a gente não volta na nossa infância, nas nossas escolhas? Eu costumo dizer que como a literatura infantil muitas vezes ela nos diverte e diverte a criança também, ela provoca o conhecimento. Então, ler literatura infantil é sempre importantíssimo, desde que seja um livro de qualidade, sem didatismo, sem lição de moral, sem querer ensinar alguma coisa, mas que por trás das páginas e das linhas sempre deixa uma lição no nosso coração. Então, dentro dessas escolhas dos livros infantis, não tem como a gente não citar uma escritora que, na minha escolha de coração, e ela tem um papel fundamental, tanto de mim como contadora de histórias, quando comecei a escrever, que foi a Sylvia Orthoff. Uma biblioteca, seja de uma escola, seja de uma casa, seja de um instituto, seja de um centro de documentação ligado à literatura infantil, não pode faltar a Sylvia Orthoff, porque a Sylvia, ela escreve de forma irreverente, mas ela toca fundo na gente porque ela fala uma verdade escondida. Ela fala de coisas que a gente gostaria de falar, mas muitas vezes não tem coragem. Eu pego aqui um livro como Um Pipi Choveu Aqui. É um livro da Sylvia que nem todo mundo conhece, mas que ele é interessantíssimo para falar sobre a questão de que muitas vezes na escola a gente faz um pedido e não é atendido. E na imaginação desse menino, que é o personagem principal da história, ele pede para ir fazer xixi, mas a professora não deixa ele sair. E aí vocês já podem imaginar o que acontece. O pipi chove bem aqui. E ele, com toda a poesia, vai explicando para onde vai esse xixi depois que ele choveu. Só lendo Sylvia Orthoff para perceber como a literatura infantil é um caminho de possibilidades. Outro livro que eu gosto muito dela é Galo, Galo, Não Me Calo. Esse galo excêntrico que entra na história porque ele é escolhido por uma menina que mora em Copacabana e resolve criar um galo, porque ela gosta do som do galo, de ser acordado por ele. E se a gente pensar bem, é bem melhor que ser acordado por um trim do despertador. Imagina um galo cantando às 5 horas da manhã, em plena Copacabana, no Rio de Janeiro. Isso dá uma tremenda confusão que só a Sylvia sabe contar. E mais conhecido de todos nós, Uxa, Ora Fada, Ora Bruxa. É impossível não ter nas bibliotecas.
impossível não se apaixonar por essa leitura, porque nós muitas vezes somos fada e outras vezes somos bruxa. Uxa é um pedaço de todos nós. Às vezes estamos bravos, às vezes estamos doces, às vezes fazemos escolhas que nem todo mundo aceita, mas são as nossas escolhas. E a Sílvia veio com toda a coragem falando sobre isso no livro Uxa, Ora Fada, Ora Bruxa. E para terminar, será que é o meu preferido? Eu já nem sei. Acho que eu gosto de tudo da Sílvia. Eu vejo a Sílvia muito a cara de todos os personagens dela. É como se ela fosse constituída em pedaços, como essa minha saia, toda cheia de desenhos. Eu vejo a Sílvia nos bichos que tive. Tem história de bicho de pé, tem história de perereca, tem história de coelho. E quem não gostaria de contar as histórias dos bichos que um dia teve ou que sonhou ter e não tiveram jamais? Então, fica o convite. Leiam Sylvia Orthoff, sonhem com elas, construa seus acervos de suas bibliotecas, particulares ou não, com os livros da Sílvia. E olha, não deixa de ler literatura infantil. Se você nunca leu, experimenta, você vai se apaixonar.